Após uma infância inteira acompanhando as aventuras do Lanterna Verde John Stewart no desenho Liga da Justiça Sem Limites, eu fiquei mega empolgado para assistir ao filme do herói que saiu lá em 2011. Sim, aquele mesmo com Ryan Reynolds que muita gente odeia. Na época, com 10 anos de idade e pouco senso crítico, eu não entendi o motivo do hate no filme. Também porque, até então, eu quase nunca tinha tido contato com os quadrinhos do Lanterna Verde. Afinal de contas, eu ganhava por volta de 1 a 2 quadrinhos por ano e geralmente, tendo a oportunidade de escolher, eu sempre acabava ficando mais empolgado para mergulhar no universo do Homem-Aranha e do Batman. Tudo mudou no ano de 2012, quando era lançado no Cartoon Network o desenho Lanterna Verde, a série animada, produzida pelo lendário Bruce Timm. Isso mesmo, o mesmo nome por trás do desenho da Liga da Justiça. A série trazia traços em 3D e mergulhava de vez na mitologia do Lanterna Verde. O filme já havia mostrado Oa, os Guardiões e o conceito dos setores espaciais, mas de forma muito corrida e condensada. Já a animação explorava tudo com calma e até hoje é considerada a melhor adaptação fora dos quadrinhos do herói. Foi nesse desenho que eu conheci um dos conceitos de quadrinhos mais incríveis de todos, o espectro emocional das cores. No universo DC, existem diversas fontes de energia cósmica. A exemplo, eu posso citar a tão conhecida força de aceleração, que se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo só sobre ela aqui para o canal. Mas quando nos referimos à mitologia dos lanternas, a fonte de energia cósmica em questão é um campo alimentado pelas emoções de todos os seres sencientes do universo. Ou seja, desde que o primeiro ser vivo do universo sentiu algo, esse espectro eletromagnético passou a existir. Uma das raças mais antigas que se tem conhecimento no universo de si, os Malthusianos, aprenderam a canalizar esse espectro em 7 fórmulas únicas de energia, cada uma com a sua cor característica. Então, olha quanta riqueza de detalhes tem a mitologia do Lanterna Verde. Isso que tudo que eu falei aqui é apenas um breve resumo do resumo de toda a história do surgimento dos Anéis de Poder. Então, sem mais enrolações, vamos falar sobre todas as tropas de lanternas, suas cores, como é que cada anel seleciona o seu portador e muito mais. Nos quadrinhos da DC, como eu mencionei anteriormente, as emoções não são apenas sentimentos, elas também são fontes de energia cósmica que alimentam anéis de poder. O espectro vai do vermelho ao violeta, passando por cores como verde, amarelo, azul, laranja e índigo. No centro, o branco representa a vida e o preto a morte. Há também o espectro invisível, como o ultravioleta, que lida com emoções negativas reprimidas. Esses poderes vêm de entidades emocionais extremamente antigas. E os Guardiões do Universo, aqueles seres azuizinhos que ficam lá em Oa, tentaram controlar isso tudo, mas acabaram bagunçando feio. Agora, vamos às tropas. Começando pelo clássico, a Tropa dos Lanternas Verdes, representados pela cor verde, é claro. A seleção do Anel Verde busca quem tem a capacidade de superar o medo. Não é sobre ser destemido o tempo inteiro. Não é como se o portador do anel não sentisse medo. Não é uma pessoa corajosa em excesso. Não. É uma pessoa que, apesar do medo, usa a força de vontade para vencê-lo. Os Lanternas Verdes utilizam a sua força de vontade para criar construtos de energia pura. Essas limitadas apenas pela sua imaginação. Quanto maior a força de vontade, quanto maior a imaginação, mais fortes são os construtos do Lanterna Verde. Nos quadrinhos, a origem da tropa remonta ao início do universo, quando os Malthusianos se mudaram para Oa e criaram essa tropa com a intenção de espalhar a paz no universo. O primeiro Lanterna Verde foi Alan Scott, em All American Comics número 16 de 1940. Porém, a tropa, da forma como conhecemos hoje, surgiu na revista Showcase número 22 de 1959. Revista essa que também introduziu Hal Jordan. Hal Jordan esse que era tanto o protagonista do filme quanto do desenho.
O Hal era um piloto de teste da Terra que acabou se tornando o maior herói da tropa, superando crises como a Noite Esmeralda, que se vocês quiserem eu posso também trazer um vídeo só sobre ela aqui pro canal. Também podemos citar outros extremamente marcantes, como o próprio Jon Stewart e o Guy Gardner, que vocês viram no filme Superman. E eu não posso esquecer também o Kyle Rayner, que é um grande Lanterna Verde favorito de muita gente, mas que já eu vou falar sobre ele no momento que a gente for falar sobre os Lanternas Brancos, tá bom? Agora, a Tropa Sinestro, os Lanternas Amarelos, os maiores antagonistas dos Lanternas Verdes nos quadrinhos. Isso porque a emoção que dá energia ao Anel Amarelo é o medo. Então o Anel busca o portador que é capaz de instigar grande medo nos outros. E até por isso, os Lanternas Amarelos são os grandes adversários dos Lanternas Verdes. Pois como eu citei anteriormente, os usuários do Anel Verde, eles não são isentos de medo, eles sentem medo. E os Lanternas Amarelos sabem disso e tentam o tempo todo combater os Lanternas Verdes. O objetivo da Tropa dos Lanternas Amarelos é impor a ordem através do terror. Sinestro é um ex-Lanterna Verde que, ao ser exilado, encontrou o poder amarelo e fundou a tropa. Ele até aparece no filme e é considerado um dos grandes vilões do Hal Jordan nos quadrinhos. Os Lanternas Amarelos surgiram lá em 2006 durante o arco Guerra da Tropa Sinestro, e como destaque eu posso citar o próprio Sinestro, o ditador de Korugar que usa o medo como arma, mas também temos outros Lanternas Amarelos marcantes como o Arquilo, o Brutamontes Devorador de Mundos, também é um lanterna bastante icônico dos quadrinhos. Lanternas Vermelhos. Para ser escolhido, você precisa de uma raiva imensa no coração, mas vinda de um desejo de vingança. Não é qualquer raiva. O ódio próprio, puro, não conta para que você possa ser selecionado como portador do anel. É sobre retribuir um mal causado a você ou a alguém que era importante para você. O anel substitui o coração do usuário e somente o Lanterna Azul consegue removê-lo sem matar o portador. Com exceção da Supergirl, que destruiu o anel dela sozinha no arco Filha Vermelha de Krypton, em Supergirl número 28 de 2014. A origem dessa tropa vem do Atrocitus, que foi um sobrevivente de um massacre no setor 666, massacre esse ordenado pelos Guardiões. É isso mesmo, você acha que os Guardiões são bonzinhos? Não, eles são personagens extremamente questionáveis. E como lanternas marcantes, nós podemos citar o Atrocitus, o Fundador Furioso, que aparece até no Injustice 2, ou o Dex-Star, que é um gato raivoso que jurou vingança pela sua dona e se tornou uma Lanterna Vermelha. O desenho de 2012 explora bastante os Lanternas Vermelhos e traz um personagem que eu gosto muito, o Razor, que é um Lanterna Vermelho que jurou vingança após ter o seu planeta totalmente dizimado. Tropa das Safiras Estelares. Muita gente acha que essa tropa é rosa, mas na verdade ela é violeta. O anel de uma Safira Estrela é energizado pelo espectro emocional violeta do amor. E assim como os demais anéis energéticos, seu anel confere à usuária voo, comunicação e campos de força. Uma característica que destaca as safiras de outras tropas é a utilização dos cristais de conversão. Enquanto as outras tropas recrutam seus membros através do envio de seus anéis em busca de seres sencientes, as safiras também são capazes de converter membros de outras tropas em estrelas safiras. Duas personagens extremamente icônicas utilizaram esses anéis de poder nos quadrinhos. A Carol Ferris, ex-namorada de Hal Jordan, constantemente representada como a rainha das Safiras Estelares, e a Mulher Maravilha, sim, a Mulher Maravilha, por possuir amor a tudo e todos, graças à sua bênção de Afrodite, já foi capaz de possuir esse anel, lá em Mulher Maravilha, Noite Mais Escura, de 2010. Essa tropa se originou lá em 1962, quando as Amarons, irmãs dos Guardiões, encontraram um cristal parasita e acabaram fundando a Tropa das Safiras Estelares, Tropa dos Lanternas Azuis. Uma das tropas mais interessantes de todas é a Tropa dos Lanternas Azuis, por possuir interações tanto com os Lanternas Vermelhos, como eu já citei anteriormente, quanto com os Lanternas Verdes. Esse anel busca quem tem grande esperança e crê que tudo vai ficar bem. Diferente dos verdes, os construtos azuis projetam a maior esperança do seu alvo.
não a imaginação do usuário. Os Lanternas Azuis são hiperpotencializadores dos Lanternas Verdes. Quando próximos um do outro, eles desbloqueiam poderes ilimitados e superpotencializam os aliados. Aquela barreira da imaginação que os Lanternas Verdes possuem é totalmente removida quando ele está na presença de um Lanterna Azul. Se você perder a esperança, o Anel dos Lanternas Azuis vai lhe abandonar na hora. E o curioso é que, diferente das outras tropas, em que o anel viaja pelo espaço em busca de um novo portador, os Lanternas Azuis têm um sistema de seleção diferente. Isso cabe ao membro mais novo, mais recente a chegar à tropa. O membro mais novo indica alguém e, em caso de possuir a esperança latente, o anel lhe confere os poderes. Essa tropa foi fundada após a Guerra Sinestro por ex-guardiões, Ganthet e Said. Como lanterna mais icônico, podemos citar aqui Sam Walker, o monge que perdeu tudo, mas manteve a sua fé. Tropa dos Lanternas Laranjas. Eu não sei se o termo tropa se aplica bem aos Lanternas Laranjas. Isso porque eles possuem a exata quantidade de um membro, Larfleeze. O Larfleeze simplesmente não foi escolhido. Ele achou a energia laranja, sua avareza cresceu e, após matar o seu próprio amigo para obter esse poder, ele o reivindicou. Os construtos que Larfleeze usa não são fruto de sua imaginação. São as almas aprisionadas de todas as suas vítimas, aprisionadas no anel e utilizadas como construções vivas. Além dos outros poderes, esse anel tem o poder de drenar a energia dos outros anéis do espectro. Este anel é extremamente poderoso, mas por não dividir poder com outros integrantes da tropa por possuir um único integrante, ele consome constantemente a energia do Larfleeze. Ele não possui uma tropa organizada e os construtos dele são extremamente instáveis por se tratarem de outros lanternas mortos. A ganância extrema de Larfleeze o torna previsível, ele sempre quer mais e fará tudo para conseguir. Além disso, os Lanternas Azuis, com seu sentimento de esperança, conseguem enfraquecer o Anel Laranja, já que a ganância perde total sentido diante da esperança altruísta. Detalhe, se a vontade dos Lanternas Verdes for extremamente forte, ele consegue também controlar a cobiça do Anel Laranja. Mas tem que ser muito forte. Então, essa mitologia das cores do Lanterna Verde, se bem trabalhada, se torna extremamente interessante. Vamos seguir a nossa lista. Tribo Índigo. Perceba que eu não utilizei a palavra tropa, e sim tribo. A maioria dos grupos que utilizam o Anel de Poder se chamam tropas, isso porque funcionam como exércitos organizados, com hierarquia, disciplina militar. Já os índigos não seguem este modelo militar, isso porque eles possuem uma forma de vida nômade e comunitária, mais parecida como um clã espiritual do que como um exército. Eles utilizam símbolos e rituais próprios, incluindo um idioma único, tanto que o juramento deles não foi traduzido e está na língua deles. Eu vou deixar aí na tela para vocês verem. Os membros da tribo Índigo, em sua grande maioria, eram criminosos que tiveram a mente reprogramada pelo Anel do Poder. Enquanto outras tropas guerreiam, a tribo Índigo se vê como uma irmandade guiada pela compaixão. E de que forma você pode se unir à tribo Índigo? Serial killers, criminosos, pessoas totalmente desprovidas de compaixão costumam ser procuradas pela tribo Índigo e sofrem uma espécie de lobotomia para se tornar pessoas compassivas e ter um coração extremamente compassivo. Uma característica marcante deste grupo é a utilização de bastões para drenar a energia de outros corpos, criando assim novos membros. E a portadora de destaque é a Índigo número 1, a líder ex-assassina redimida e fundadora dessa tribo. E claro, não dá para falar das cores do espectro emocional sem citar talvez a tropa mais assustadora de todas, os Lanternas Negros. Diferente das outras, eles não representam emoção, eles representam a morte em si. Para virar um Lanterna Negro, você precisa simplesmente estar morto. Liderados por Necron, o próprio Senhor da Morte do universo de si, os Lanternas Negros não recrutam guerreiros vivos, mas sim ressuscitam os mortos através dos seus anéis de poder.
Isso inclui heróis, vilões e até pessoas comuns que já se foram. Acontece que um fato curioso é que se você é uma pessoa ressuscitada, que em tese já passou pelo processo da morte, ainda assim pode estar apto a receber um anel de lanterna negro, ainda que você esteja vivo. Esse raro caso já ocorreu com o Superman e com a Mulher Maravilha, que foram ressuscitados, mas ainda assim se enquadravam nos critérios de usabilidade do anel, lá no arco Noite Mais Escura, de 2009 e 2010. Quando um corpo é reanimado pelo Anel Negro, ele volta à vida com memórias distorcidas e um único objetivo: espalhar a escuridão pelo universo. A saga já citada aqui, Noite Mais Densa, mostra exatamente esse terror, colocando praticamente todo mundo que já morreu do universo DC contra os heróis que ainda estão vivos. É uma espécie de apocalipse zumbi, mas com superpoderes. E se os Lanternas Negros são a tropa da morte, os Lanternas Brancos são exatamente o oposto. Eles representam a vida. Quando tudo parecia perdido e a escuridão estava tomando conta do universo, foi aí que a entidade da vida, a força primordial que deu origem a toda a existência, escolheu Hal Jordan e depois outros heróis para empunharem o poder branco. Diferente das outras cores, que são limitadas a uma emoção específica, o Anel Branco canaliza todo o espectro emocional de uma vez, sendo o mais poderoso de todos. Ele é capaz de curar, criar vida, ressuscitar os mortos e até mesmo purificar os Lanternas Negros. Só que por ser tão raro e ligado a um momento cósmico específico, os Lanternas Brancos nunca tiveram uma tropa de verdade. Eles aparecem mais como um fenômeno, uma manifestação especial. E como eu prometi para vocês, se a gente vai falar dos Lanternas Brancos, não tem como não citar Kyle Rayner. Ele era conhecido por ser um dos Lanternas Verdes mais criativos de todos os tempos, por causa da sua bagagem artística como desenhista. Só que o que torna Kyle especial mesmo é que, diferente de quase todo mundo, ele conseguiu dominar todas as cores do espectro emocional. Isso não é pouca coisa, porque cada anel exige um estado mental e uma conexão absurda com a emoção que ele representa. Mas o Kyle passou por cada uma dessas experiências, aprendeu a controlar a raiva, a esperança, o medo, a compaixão, a ganância, o amor, tudo. Depois de dominar todos os anéis, ele foi capaz de unir essas energias e se tornar algo único, o Lanterna Branco definitivo. Nesse papel, ele não só tinha acesso ao poder da vida, mas também a um nível de equilíbrio que ninguém mais tinha alcançado. Kyle basicamente virou um guardião da própria existência, capaz de curar planetas, trazer gente de volta à vida, enfrentar ameaças que nem mesmo a tropa inteira conseguiria segurar. Por isso, até hoje, ele é lembrado como o grande Lanterna Branco do universo DC. E fechando nosso tour pelo espectro, temos uma tropa bem diferente, os Lanternas Ultravioleta. Diferente de todas as outras cores, o ultravioleta faz parte do espectro invisível. Eles não funcionam com anéis tradicionais, mas sim com tatuagens que aparecem na mão do usuário e são alimentadas por emoções negativas mais sutis, como autopiedade, vergonha e autoaversão. O líder desse grupo é a estrela senciente conhecida como Umbrax. Ela viaja pelo universo buscando planetas onde essas forças autodestrutivas são mais fortes. Uma vez que Umbrax encontra esses planetas, ele seleciona habitantes para receberem o poder ultravioleta, quase como uma espécie de cura forçada através da conexão com a energia do espectro. Um exemplo famoso nos quadrinhos é quando John Stewart foi temporariamente possuído por essa energia. E antes de encerrar o vídeo, vale mencionar rapidinho os Lanternas Douradas, que usam a alegria como fonte de energia, e os Lanternas da Tristeza, que são coisas mais recentes lá de 2024 e que, se vocês quiserem, eu trago um vídeo pro canal, tá bom? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa viagem por todo o espectro emocional dos Lanternas. Conhecemos um pouco de cada tropa, suas origens, como os anéis escolhem seus portadores e os juramentos de cada cor. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, comenta aí qual tropa você mais se identifica e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, tá bom? Muito obrigado, gente, a cada um de vocês que tem separado um tempinho para comentar a sua sugestão, a sua opinião. Eu tô lendo cada um deles. Estamos muito próximos de bater 50 inscritos aqui no canal e eu tô muito feliz, tá bom, pessoal? Eu fiquei um pouco doente, talvez vocês tenham reparado aí que a minha voz não tá das melhores, mas eu não podia deixar vocês sem vídeo.
E é isso, prometo que já já eu tô melhor e vou trazer mais um videozão aí pra gente conversar a respeito, tá? Não esquece de ler a descrição. Um abraço.